A NASA está escondendo algo. O misterioso 3I Atlas se aproxima da Terra, se movendo como algo artificial. Por que censuraram as fotos? O que está vindo? Descubra o choque de realidade que a humanidade precisa aqui no canal Além do Dito. Jean Elan, o que você tem a falar sobre a 3I Atlas? Tem um programa sobre isso, que é aquele, né, parece um meteorão, gigantesco. É uma nave, é só um pedaço de rocha voando pelo espaço, tem gente morando lá dentro. O que você pode nos esclarecer sobre isso? Apesar de eu falar de muita loucura, mas eu falo sempre com todo respeito aos fatos. Eu não faço afirmações que eu não posso provar, ou seja, que eu não posso... Então, nos próprios livros que eu escrevo, nas palestras que eu faço, eu digo, ó, eu não sei se isso aqui é verdade. Eu não sou adepto de colecionar certezas que eu não posso provar a mim mesmo. Então, eu não dou por sabido que eu ainda preciso descobrir. E a 3I Atlas é algo que nós humanos não podemos pretender dar por sabido. O que a gente ainda não sabe, a gente vai ter que descobrir. Só que nós humanos não temos mais a nossa capacidade lógica num grau de boa utilização, se é que um dia tivemos, né? Pela lógica, nós já não deveríamos estar tendo dúvidas sobre o que nos rodeia. Por quê? Porque, pela lógica, nós já temos diversas demonstrações, e se vocês quiserem, eu falo em alguma delas, que nos mostram claramente a presença de seres de fora aqui na Terra e ao redor da gente. Então, assim, essa 3I Atlas é apenas o mais moderno, o mais interessante desse mês, porque só nesse ano já teve mais fofocas. E assim, não é de coisa que está vindo lá de fora do sistema solar, é de coisa que já está orbitando a Terra há muito tempo, há um bom tempo. Mas assim, vamos deixar isso de lado e falar na 3I Atlas. Qual o problema desse bólido celeste chamado 3I Atlas? É porque, desde a sua observação mais antiga, e não é tão antiga assim, mas assim, em termos de primeira verificação, que um professor, um eminente astrônomo da Universidade de Harvard, ele foi quem começou a detectar isso. Qual o problema? O problema é que é aquela velha história. Quando você vê um jabuti numa árvore, você diz o jabuti não subiu. Alguém colocou. Ainda que hoje já tenha jabuti que está subindo em árvore. Eu vou ter até que mudar essa coisa. Mas assim, quando você vê certas coisas, você diz, isso não é natural. E o 3I Atlas, você observa e diz, isso não é natural. Por que não é natural? Porque assim, o Sol, o nosso Sol, ele tem os planetas que giram ao redor. Os planetas todos lidam, ou orbitam, melhor dizendo, ao redor do Sol, como se fosse esse plano aqui. Todas as órbitas se dão num plano. Tá? Se você olhar o sistema solar de perfil, você vai ver o Sol aqui no meio. Mas todos os planetas você não vê direito porque eles estão todos nesse plano aqui. Você só vê se você olhar aqui de cima. Aqui de lado é meio confuso. Então, assim, nunca um objeto natural que venha entrar no sistema solar, ele vem de diversos lugares, nunca ele já vem na mesma rota, numa orientação do nível da eclíptica. Isso não existe. Ou ele vem assim, ou vem assim, ou vem assim, ou vem assim. Agora, no nível da eclíptica, que é o plano aonde os planetas giram ao redor do Sol, não vem, não existe coincidência. E esse vem. Então, é um jabuti no árvore, ou seja, ele não subiu, alguém colocou. Ou seja, isso que está vindo não pode ser natural, não é uma coincidência. É perfeito demais. Tem que ser algo que propositadamente está voando nessas coordenadas para entrar no mesmo plano em que os planetas giram em torno do Sol. Então, na hora que você... Basta esse detalhe. Você olha para isso, faz as contas e diz, uau, conta não é coincidência. Se esse bólido está vindo desse jeito, é porque isso foi calculado para que ele entrasse desse jeito. É só isso? Só isso aí já seria um jabuti em cima da árvore. Mas não é só isso. Qual é o problema? O problema é que ele muda de direção, de velocidade. O problema é que ele ajusta a rota. O problema é que, se ele fosse um objeto natural, já era para, porque ele já se aproximou o suficiente do Sol, já era para ter criado o rabo de cometa, se fosse um cometa. Mas não é um cometa, é um asteroide. Mas o asteroide não tem a velocidade nem a movimentação que ele faz. Então, assim, na hora em que você analisa todos os fatos, e o último é instigante e intrigante, qual é o último? O último é, o Hubble tirou umas fotos, a turma analisou lá atrás, e a análise de uma dessas análises só foi divulgada agora por esse mesmo cientista. E ele diz o quê? Cara, esse objeto tem luz própria. Ou seja, qualquer coisa que vai chegando perto do nosso sistema solar, nós ou detectamos pela radioastronomia,
ou, visivelmente, quando a luz do Sol reflete nele, aí a gente vê. O Hubble tirou fotos dessa 3I Atlas e o cientista que analisou, são muitos no caso, dizem, putz, mas isso aqui não é reflexo do Sol, não, é luz própria. Ou seja, é maluquice, em cima de maluquice, no sentido de que todas as inferências, ou seja, informações retiradas das observações do 3I Atlas, apontam para confirmar que ele não é algo natural, é algo artificial. Para complicar tudo, o James Webb foi programado para, na semana passada, fazer a foto mais atual dele, e fez. E a NASA decidiu não liberar o resultado. Ou seja, foi exatamente isso mesmo. A NASA censurou, diante do mundo inteiro. É isso aí. Censurou a foto. Não vou mostrar. Deu migué na cara dura. Seja, censurou a foto. Se a NASA fez isso só de sacanagem, é porque ela está querendo que todo mundo na Terra pense que isso é de fora. Porque se não fosse, seria mais simples dizer, olha, é um asteroide. Mostra aí. É um cometa. Se ela fez exatamente o contrário, que é censurar, a pergunta é por quê? Então, assim, nós estamos diante de algo muito complicado. Por quê? Porque essa coisa está vindo. E daqui a 2 meses ela desaparece atrás do Sol em termos do que a gente pode ver usando esse microfone aqui. Não sei se fica bem na câmera. E como sendo o Sol, é como se a Terra estivesse aqui e essa coisa está vindo aqui, ela vai entrar atrás do Sol e nós aqui na Terra, a partir de novembro, não vamos mais ver o 3I Atlas, só ver depois que ele passa aqui. Qual o problema aqui? O problema é que o que é que ele vai fazer lá na zona atrás do Sol que nós não vamos ver? Será que ele vai só passar aqui e ir embora, ou ele vai usar a gravidade do Sol para frear e entrar e ficar girando o Sol junto com os planetas? Ou será que quando ele parar aqui, como ele tem uns bons 10 a 15 quilômetros, na verdade são 11, 12 quilômetros, lá dentro, se isso for a nave, mãe tem 50 mil naves, elas saem aqui e nós só vamos ver quando eles já estiverem aqui, porque não dá tempo. Então, assim, é muita loucura. Mas o que é isso diferente de outros fatos já acontecidos? É igual. A imprensa está dando toda essa cobertura, por quê? Porque, assim, eu sou acostumado a um tempo em que só existiam sondas dos Estados Unidos nos lugares. Aí depois foi Estados Unidos e União Soviética. Mas hoje é Estados Unidos, Rússia, Paquistão, Índia, Japão, Agência Espacial Europeia, todo mundo tem sonda, então você não esconde mais a verdade, como os Estados Unidos na época fazia. Várias situações dessas, não exatamente igual a 3IA, mas outras tantas já aconteceram e acontecem. Essa está super famosa, por quê? Porque são mais de 100 de telescópios observando. Aí a NASA não tem como impedir isso, mas tem como fazer o que fez. Como tem um telescópio mais potente que consegue tirar uma foto de perto, ela viu o que resolveu censurar. Nos anos 2005 e 2006, um senador dos Estados Unidos abriu a boca no Congresso norte-americano e disse, olha, a NASA está destruindo as fotos que pertencem aos Estados Unidos. Conseguiu convencer a turma criou lá uma lei impedindo a NASA de, a partir do dia e da hora em que a lei foi votada, se a NASA destruísse uma fotografia a mais, o diretor da NASA ia responder criminalmente. A NASA parou de destruir. Lá na frente, votaram uma lei em que a NASA era obrigada a divulgar as fotos para os congressistas verem se as fotos tinham sido destruídas ou não a partir do momento em que eles decidiram e transformaram aquilo em lei. O que é que eles perceberam? A NASA liberou as fotos a partir daquela hora, porque antes ela destruiu tudo. Mas as que ela teve que liberar, várias saíram borradas. Eu tenho todas isso no meu computador. Todo mundo tem. A NASA mostrava a foto, mas borrada. Por quê? Porque ela disse, não, eu estou cumprindo a lei. O Congresso dos Estados Unidos mandou eu mostrar a foto. Eu estou mostrando. Mas na lei não está dizendo que eu não posso borrar. E de lá para cá, nunca o Congresso conseguiu aprovar a lei. Eu quero que a NASA mostre as fotos sem ser borrado. Os caras não conseguem aprovar isso no Congresso. Por quê? Porque o peso das macroforças que mandam, de fato, no governo dos Estados Unidos, né, que tomam decisões como essa agora, de dizer à NASA, não mostra as fotos do 3I Atlas. Então, assim, resumindo a história. Né, eu até poderia especular um pouco sobre isso, mas eu não gosto de especular. Acho que você já fez isso. Nós temos que aguardar. Nós temos que, entre aspas, verificar os fatos. E talvez a gente tome sustos e mais sustos, mas, assim, em algum momento isso vai ter que começar. Por quê? Porque tudo que acontece em cima da nossa cabeça, a turma encontra, vamos encontrar um termo para chamar isso aí, vamos chamar agora isso aí de WAP.
Antes era UFO, agora depois foi o AP, depois a sonda, mas é a mesma coisa, são coisas que voam em cima da gente e a gente sabe que não são humanas. Não, mas agora tem drones, então coloca o nome de drone. Então a verdade vai sendo escamoteada até o ponto em que ela por si mesma cria um choque de realidade. E nós estamos na iminência de um eminente choque de realidade. E o 3I Atlas pode ser um desses choques de realidade que os governos tanto têm se esforçado por não fazer com que a humanidade não perceba. Veja bem, eu não estou mais nem criticando o governo por causa disso. Porque eu também já não sei direito o que é que nós humanos temos condições de suportar. Porque a nossa incapacidade de fazer a leitura dos fatos a cada dia piora, aumenta. As duas últimas gerações de humanos nasceram com menos capacidade cerebral que os seus. Isso nunca tinha acontecido na história. Então, assim, eu não posso, em sã consciência, fazer afirmações cujas informações eu não tenho. Tá? Mas que o mostruário do problema, ele é muito complicado. Porém, existe aqui a última frase que eu vou dizer a respeito do assunto. Não nos surpreendamos se a NASA disser, isso é um novo tipo de cometa, é um novo tipo de asteroide ou de bólido que a gente nunca viu antes e por isso que ele é estranho, blá 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 e blá blá blá, e o assunto morrer e nós não tomarmos mais nem conhecimento de mais nada desse bólido, porque problemas cibernéticos existem e do jeito que falta energia aqui e acolá durante alguns dias e cega todo mundo, pode ser que a gente fique cego em alguns dias do mês de dezembro ou janeiro, quando esse bólido terminar de passar por trás do Sol e a gente for ver e não ver muita coisa. Ou seja, nós humanos somos, ainda infelizmente, passíveis de sermos facilmente enganados por muitos poderes. Mas a reintegração cósmica não é o 3I Atlas. É algo muito mais sofisticado e complexo que isso. Porém, os choques de realidade vão começar, já começaram, o 3I Atlas pode fazer parte disso. O fato deles terem escondido demonstra que tem algo. Se não, era exposto. É o que é lógica. Diz. Nós não somos lá muito bons de lógica, mas é o que é lógica. Aqui a lógica sempre não é a primeira coisa, mas... Você sabe quando é que a lógica surgiu como matéria acadêmica? Nunca. Se vocês entrarem, pior que surgiu, se vocês entrarem no Google hoje, surgiu, sim. Aí você coloca lá trívio, quadrívio. Aí o trívio e quadrívio é a explicação que a turma usa para dizer a lógica surgiu aqui. O Google está absolutamente errado quando diz que o trívio e o quadrívio surgiram na Idade Média. Porque o que é o trívio? São 3 matérias relacionadas à linguagem, ou seja, gramática, lógica e retórica. E o quadrívio é aritmética, geometria, astronomia e música. Essas 7 matérias não foram criadas na Idade Média, como o Google diz. Isso foi criado por um cara chamado Marciano Capella, no século II a.C., na época em que o helenismo começou a educar as pessoas. Mas observe, por isso que a Grécia deu aquele boom maravilhoso antes de Cristo, a época mais rica da humanidade, é porque todo e qualquer cidadão grego, desde criancinha até ele estudava o trívio e o quadrívio, ou seja, ele estudava lógica. Só que quando o cristianismo surgiu, acabou com isso. O Império Romano impôs o estudo do arianismo e do trinitarismo, ou seja, discutir se Jesus era só humano ou humano e divino. As 7 matérias da Grécia, no Império Romano, foram impedidas. E os romanos emburreceram, e por isso o Império Romano se ferrou. Quem de nós 3 aqui estudou lógica? Ninguém estudou. Pode perguntar a todo mundo que você conhece. Foi a matéria. Então, assim, nós não somos bons de lógica, tá? Por não sermos, é que os governos nos enganam com narrativas absolutamente malucas que nenhum ser humano sensato aceitaria, mas nós aceitamos, porque apesar de nós acharmos que somos racionais e lógicos, mas nós não somos. O que você sabe sobre esse assunto? Concorda com essa visão? Deixe seu comentário e se inscreva no canal.